Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 36 minutos. E olha, gente, um princípio de incêndio no subsolo de um dos prédios do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas fez com que a sede do Poder Judiciário e outros 2 imóveis anexos fossem evacuados na tarde de ontem. Ninguém ficou ferido e um vídeo foi gravado exatamente do local que mostra os funcionários do lado de fora. Segundo a assessoria do TJ, o princípio de incêndio começou depois de que uma peça plástica que fica dentro de um gerador esquentou, gerando muita fumaça no local. Funcionários relataram terem ouvido um forte estrondo antes de perceberem a fumaça. A Brigada de Incêndio do Tribunal de Justiça atuou no controle da situação, extinguindo o risco de incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros. Por precaução, todos os funcionários foram retirados do local, suspendendo os trabalhos no dia de ontem. O sistema de gerador já foi reparado e as atividades do Poder Judiciário já foram também retomadas no dia de hoje. Mas olha só que susto, né, de quem estava no exato momento desse estrondo, seguido dessa grande fumaça que tomou conta do local por conta desse princípio de incêndio. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, foi apenas um susto. E a gente, lembrando então que o Tribunal de Justiça segue com as atividades normais no dia de hoje, tá bom? Olha só, você sabia que a recusa familiar é um grande obstáculo para a doação de órgãos? A gente vai conversar agora com Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes aqui de Alagoas, e vai saber um pouquinho sobre como é que anda essa fila de espera por tantos órgãos, né, que pode de fato salvar muitas vidas. A gente já recebe aqui, Daniela, seja bem-vinda ao nosso estúdio. A gente conversava aqui em off, né, já sobre essa situação do transplante de órgãos. Ainda é um tabu muito grande para a sociedade? Bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante que ainda traz, infelizmente, muitos tabus e muitos mitos, levando a um número de recusa familiar, ou seja, de pessoas que dizem um não à doação de órgãos e que impedem, de alguma forma, que outras pessoas que estão em fila, aguardando por um órgão, possam ter mais uma chance de sobreviver ou de ter uma qualidade de vida. Quando a gente fala em fila, eu queria que você pudesse passar para a gente como é que anda exatamente essa questão, em quantitativos. Hoje o estado de Alagoas tem 455 pessoas aguardando por uma córnea, né, pessoas que precisam voltar a enxergar, 44 pessoas aguardando por um rim, 7 pessoas aguardando por um fígado e 2 pessoas aguardando por um coração, ou seja, mais de 500 pessoas que esperam, né, na fila de transplante por essa oportunidade. E como é que é feita, então, essa ordem da fila? A pessoa se cadastra a âmbito nacional ou é só estadual mesmo? Isso. Cada paciente que tem a necessidade do transplante, isso aí quem diz é a equipe médica que acompanha o paciente. Então, quando o paciente ele tem essa necessidade de transplante, ele é inscrito numa lista. Essa lista é a nível de estado. Então, cada estado tem a sua lista, que é supervisionada e fiscalizada pela Central Nacional de Transplantes, ligada ao Ministério da Saúde. Então, depende muito de cada órgão. Por exemplo, a córnea é por ordem de inscrição, né? Então, quando existe alguma situação que o paciente ele vai ficar, houve uma perfuração, um acidente, houve uma perfuração. Então, é um caso que ele vai ficar cego. Então, ele tem como comprovar a equipe para ter uma prioridade. Mas a lista da córnea é por ordem de inscrição. Rim é por compatibilidade. Então, o doador, ele precisa ser compatível com aquele receptor. E assim, também o coração, o fígado, que ainda envolvem alguns marcadores. O fígado, por exemplo, existem alguns marcadores médicos, chamado MELD, PELD, que fala da gravidade daquela doença. Então, dependendo da situação daquele paciente, ele vai ser chamado primeiro do que os outros. É claro, se o doador for compatível também com aquele receptor. E isso envolve também o peso, a altura, porque imagine você, um coração, uma pessoa de 100 quilos receber um coração de uma pessoa de 50 quilos. Então, tudo isso é avaliado pela equipe. Pois é tão difícil conseguir encontrar o doador, conseguir encontrar uma pessoa compatível, como também encontrar um órgão, né, que seja compatível a essa pessoa.
E aí a gente tem ainda mais esse outro grande empecilho também, que é exatamente a restrição, a recusa da família na hora de fazer a doação desses órgãos, né? O que a gente poderia dizer a quem está nos assistindo sobre a questão da doação de órgãos? É muito importante a gente parar para conversar sobre isso, porque no Brasil, a nossa legislação não permite mais que deixemos nada por escrito. Mesmo que a gente tenha essa vontade, não vale o que está escrito, vale o que a gente conversa com os nossos familiares, porque é muito difícil o momento da morte, o momento da dor, a gente não gosta de falar sobre isso, a gente evita falar sobre isso. Porém, é algo que quando a gente fala, se a gente tem a oportunidade de continuar salvando vidas após a nossa morte, né, se a gente tem a oportunidade de deixar um pedacinho de nós, né, vivo ainda em outras pessoas, por que não conversar sobre isso? E aí a gente pede para que as famílias, elas introduzam esse assunto da doação, da importância que tem esse assunto, porque quando a gente fala, na hora da fatalidade, digamos que é menos difícil da família falar um sim e assim autorizar. Então, nós só podemos aceitar quando a família ela autoriza, isso tudo tem que ser devidamente documentado. Pois é, eu me lembro, né, que houve um tempo em que a gente colocava na nossa carteira de identidade doador de órgãos. Então, esse documento não vale mais, é isso? É excelente, ainda existem muitas dúvidas em relação a isso, porque lá em 97, a Lei 9434, que é a Lei do Transplante, ela falava que a doação ela era presumida, ou seja, você só não era doador se você colocasse no RG que não era. Uhum. Mas teve um efeito contrário, porque a população ela não foi esclarecida de forma ideal para lidar com essa situação. Então, achavam que iam para o hospital e acabar de ser mortas para poder retirar os órgãos. E aí, em 2001, veio uma outra lei, a Lei 10.211, que passou da doação presumida para a doação consentida. E é daí que a família hoje é quem tem esse poder de autorizar. Quando a gente fala, você falou uma coisa muito importante, né, que as pessoas tinham essa impressão de que iria acabar de matar aquele ente querido que já estava em situação crítica. Explica para a gente em quais casos se faz, então, a doação de órgãos. Como é o trâmite para dizer, olha, essa pessoa não tem mais como voltar atrás e os órgãos dela podem agora salvar outra pessoa? Excelente. Então, para se comprovar a possibilidade da doação de múltiplos órgãos é quando se comprova a morte encefálica. Então, a morte encefálica, existe todo um critério para se fazer um diagnóstico. Esses critérios estão lá na resolução do Conselho Federal 2173 de 2017. Ou seja, são médicos devidamente capacitados que podem realizar esse diagnóstico. Então, o médico vai lá, ele fala, primeiro de tudo, você precisa ter uma causa definida de uma lesão que é irreversível. Então, geralmente um AVC, geralmente um traumatismo craniano, alguma situação que cause uma lesão no cérebro que seja irreversível. Isso aí é comprovado através de exames de imagem. Então, uma tomografia, fez a tomografia, aquele paciente tem uma lesão no cérebro que não é mais compatível com a vida. A gente vai dizer que o paciente está com morte cerebral? Não. A gente precisa comprovar isso. E como é que a gente faz isso? A gente precisa, primeiro de tudo, ter esse diagnóstico comprovado, né, dessa lesão. E aí, o paciente ele precisa passar por 12 horas sem sedação. Isso aí, dependendo da faixa etária, esse tempo pode aumentar um pouco. E após isso aí, o paciente ele precisa estar estabilizado, ou seja, ele está ali sendo mantido por aparelhos, ele está sendo mantido por drogas vasoativas, porque a pressão ela precisa estar equilibrada, a temperatura ela tem que estar no nível. Existem alguns critérios para se começar a fazer um diagnóstico da morte. E aí vem um médico capacitado, faz uma série de exames neurológicos de reflexo. Uma hora após, um outro médico também capacitado repete todos os exames, repete, faz um teste de apneia para saber se o paciente ele está respirando, desliga o aparelho. E aí, uma terceira etapa, vem o médico para fazer o exame de imagem.
geralmente para ver se tem algum fluxo sanguíneo ou alguma atividade elétrica no cérebro. Ou seja, é um processo muito complexo, é um processo que exige profissionais devidamente capacitados. E quando se comprova essa morte, é o horário que vai para a declaração de óbito. Ou seja, passou por todo esse processo, 10 horas da manhã foi feita a última etapa, comprovou que o paciente está morto. Aí a gente tem dois caminhos: devolver o corpo à família para dar continuidade ao sepultamento ou dar a oportunidade da família dizer um sim à doação e aí continuar salvando outras vidas. Então é um processo, não é um processo de chegar no hospital e acabar de matar, não, isso não existe. Uhum. Olha, a partir do momento que foi detectada, então, essa morte cerebral, é feito o desligamento dos aparelhos? Isso quando a família nega o paciente ele está morto, então o cuidado terapêutico ele é descontinuado. Isso está em lei, porque foi comprovada a morte. Mas se para ser comprovada a morte, é preciso passar por todas essas etapas que eu relatei. Então, após isso, se a família diz não, a gente devolve, né? O hospital precisa devolver o corpo ao familiar. E uma coisa bem importante que a gente não pode deixar de ressaltar é que o diagnóstico da morte encefálica, ela é independente da doação de órgãos. É um direito que a família tem de ter o diagnóstico do seu ente familiar e a doação, ela é uma consequência positiva que aí dá continuidade à vida de outras pessoas. Vamos supor que a família se negou a fazer, então, essa doação de órgãos. A partir do momento em que a gente faz o desligamento, quanto tempo ainda o corpo consegue, apenas o corpo, né, consegue manter os principais órgãos funcionando? Isso aí é questões de muito pouco tempo, né? Porque o paciente ele está morto. Quando o cérebro para, a morte é uma só. Ou o coração para primeiro, ou o cérebro para primeiro. Então, quando o cérebro para, é questão de tempo, né, de algumas horas, para o coração parar de bater e os órgãos não mais servirem para transplante. Então, olha só, gente, a importância que né? Muitas vezes a gente entende, é claro, porque existe uma questão cultural muito grande, uma questão de luto muito grande também que envolve essa questão, né? E a gente entende, mas olha o quanto que é importante aí a família agir com celeridade para salvar também outras vidas diante daquela oportunidade. Então, essa conversa do paciente com a família se faz de fato necessário para conscientizar a família a respeito do seu desejo de doar seus órgãos? Muito, muito. Quando a gente fez o levantamento e a gente já observou 57% de recusa familiar para a doação de múltiplos órgãos, e um outro dado também que tem nos assustado, que é uma recusa familiar para a doação das córneas de 82%, a gente vê que quais são os fatores que estão lá em primeiro lugar? Familiares indecisos, porque nunca conversaram sobre isso, né? E assim, desejar o corpo íntegro. Então, a cirurgia de retirada dos órgãos é uma cirurgia eletiva como outra qualquer. Então, o doador, ele não vai deixar de ser velado em caixão aberto por conta da cirurgia de retirada dos órgãos, porque é uma cirurgia que o corpo ele tem que ser recomposto da mesma forma, preservado, para que a família ela tenha condição de velar. Então, isso aí não tem diferença em relação à retirada dos órgãos. Diferentemente, se o doador sofreu um acidente e aí não vai poder velar com o caixão aberto por conta do acidente, mas não por conta da retirada dos órgãos. Mas aí, então, a gente vamos pensar numa situação bem favorável. A família é favorável à questão da doação de órgãos. Como é que fica a questão da validade? É dada a largada, então, uma corrida contra o tempo? Isso, é dada uma largada. Quando a família autoriza que preenche toda a documentação, nós precisamos incluir no sistema, que é o SIG, o sistema ligado à Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, e aí precisam ser realizados alguns exames nesse doador. As sorologias, para ver se tem alguma contraindicação daqueles órgãos que vão ser transplantados. O RT-PCR, para saber se o paciente tem Covid ou não, que é uma outra situação. E aí a questão dos exames de histocompatibilidade, para ver a compatibilidade dos órgãos. Então, após isso, é marcado o horário
da cirurgia de retirada e as equipes elas são comunicadas quais pacientes que foram listados pelo sistema que vão ter aquela oportunidade de estar recebendo aquele órgão tão desejado, tão esperado. Muito bem, então, gente, olha, é uma conversa necessária, né? Um debate necessário que se haja dentro das famílias para que a gente possa continuar salvando vidas mesmo depois de morto. Muito obrigada pela tua participação aqui, Daniela. Até a próxima. Obrigada. Olha, a gente continua falando sobre essa questão de oportunidade, viu? A Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos aqui de Alagoas vai comemorar 30 anos de fundação com um grande evento beneficente em prol de crianças e adolescentes com câncer e adultos também com leucemia assistidos pela instituição. A festa será realizada hoje, dia 25, né, a partir das 19 horas, no Salão de Festas X-Marie e contará com diversas atrações. O cerimonial será apresentado pelos jornalistas Gilca Mafra e Luiz Alberto Fonseca. Já as atrações musicais serão comandadas pelo cantor Ibonan Rocha e o grupo Samba da Periferia, que convidarão Fernanda Guimarães, Val Boca, Edja Miranda e Mel Nascimento também para uma noite regada de muito samba, além da discotecagem do DJ John Guedes. Para mais informações, então, é só entrar em contato com o telefone 21 22 9400. E com essas informações, então, a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí.